Olá pessoal, estamos começando mais um BWF Telecast. Nos últimos 2 programas vocês puderam acompanhar a divisão de Hulks da BWF. E hoje o JP vai contar a trajetória de um dos principais lutadores da segunda geração de Hulks da BWF, o fenômeno da internet, Mads Alves, o atual rei do ringue da BWF. Confiram! Nada na luta livre é mais importante do que a reação do público, e você consegue reconhecer os grandes lutadores quando eles fazem todo o público reagir, independente dessa reação ser positiva ou negativa. Há 4 anos a gente tem na BWF um lutador que carrega uma legião de fãs pela internet e alguns haters adquiridos ao longo do caminho. Com um potencial inegável, esse cara se tornou quem mais divide opiniões na luta livre nacional. Muios o amam, vários o odeiam, mas o fato é, todos têm uma opinião a respeito de Mads Alves. Mads fez sua estreia no anime Friends de 2016, mas dessa vez a nossa história começa um pouco antes disso. Afinal, quando ele começou, Mads já era conhecido pelo seu canal no YouTube, na época chamado de Mads Gamer BR. Quando ele começou a treinar, ele postava vídeos no canal dele falando sobre os treinos e o seu progresso como aluno. Então, quando ele fez a sua estreia no AF, podemos dizer que essa foi a estreia mais esperada que a BWF já viu. Tanto é que depois da gravação, em todo vídeo, e eu repito, todo vídeo, tinham comentários perguntando quando a estreia do Mads sairia no YouTube. Mas o dia finalmente chegou, e na primeira fase do segundo torneio de Hulks, Mads Alves enfrentou o sensacional Vitor Boer na primeira luta da sua carreira. E começou já no clinch. Já no clinch, olha, o Mads mandou pra longe ali o Vitor Boer. Mais forte o Mads. É, mais forte, nitidamente, visivelmente mais forte ali o Mads. Já deu um chega pra lá no Vitor Boer ali. Já estamos vendo que vai ser uma luta bonita, uma luta que não nenhum dos dois atletas são sujos. Opa, mas aí você vê que nos golpes... eu já ia falar dos golpes ali, que nos golpes o Vitor Boer predominava, mas deu de novo um chega pra lá ali. O Mads se parou. Exatamente. Tranquilamente parou os ataques do Vitor Boer. E vem o Vitor Boer, ó, correndo pra fora do ringue. Ele foi ali, passou, mas já pegou, caiu de pé e foi aparado pelo Mads. Mads já jogou ele de costas ali, bem na quina. Muito forte, cara. É forte, realmente é forte. Olha lá. É isso que o Vitor Boer chegou no combate sem considerar previamente. Entendeu? A força superior do Mads. Mads ali de um lado, o Vitor do outro. Quem vai cair primeiro, Marcão? Olha, eu não sei, a situação tá complicada pros dois já. É um combate que já vem se arrastando há muito tempo, a gente não sabe, ó. E pediu ali o Mads. Falou, pode dar o golpe ali, ó. E agora vem o Mads, ó, batendo já na sequência, ó. Não para ali pra cima do Vitor Boer. Toma distância, Mads. Nas cordas, escapou o Vitor na primeira, hein? Vem segunda ali. Chute sensacional de Vitor Boer. Será que Vitor Boer consegue se recuperar a tempo de fechar? Eu não sei ali, olha. Tá tentando se levantar o Vitor Boer. Conseguiu. Vamos ver se vai. Vamos ver se consegue agora o Vitor Boer. Opa, escapou o Mads. Super chute, escapou também ali Vitor Boer. Agora foi em cheio no queixo do Mads. Festival de super chutes. Olha só, e vem novamente. Vitor Boer agora sim conseguiu o que queria. Pra tentar fechar agora, vamos ver. 1, 2, 3. É fim de luta. Apesar da derrota, Mads teve um bom desempenho e foi derrotado por quem veio a ser o campeão do torneio, como mostramos há 2 semanas aqui no Telecast. E isso fez com que mais olhos se abrissem para a sensação do YouTube. Apesar da sua estreia ter criado um grande impacto na BWF logo de cara, a sua passagem pela divisão de Hulks não durou lá muito tempo. No primeiro in-house, ele e Fúria enfrentaram Fred Turbo e Albert numa prova de fogo. Porém, Fúria e Mads não trabalharam bem juntos, perderam a luta e isso criou uma tensão entre eles, dando início à primeira rivalidade de Mads na BWF. No in-house seguinte, Bob Jr. organizou uma prova de fogo meio diferenciada. Nesse caso, os 2 Hulks se enfrentavam e quem vencesse subiria de divisão. O pessoal machuca, meu amigo. Com certeza. Agarrado novamente, ele está tentando buscar a finalização de Copa. É o momento do Mads agora. Pode sair.
Após um pouco mais de um ano como lutador, Metz derrotou o maior rival que ele teve na categoria e passou a integrar o time de profissionais da BWF. Sua passagem pela divisão de Rookies foi curta, porém impactante, atraindo vários olhares para a divisão. Como Hulk, tudo aconteceu muito rápido na carreira de Metz Alves, e quando ele se tornou profissional, as coisas não foram diferentes. A jornada de Metz Alves como profissional você confere no próximo bloco, porque o Telecast volta já. No meio do caos da realidade, tá faltando consciência, sobrando vaidade. O segundo que antecede o beijo da revolução. Quando Metz ganhou sua prova de fogo e se tornou profissional, o cinturão de duplas estava vago. Então, 8 duplas foram criadas para organizar um torneio de duplas. Metz participou desse sorteio e entrou na disputa ao lado do Aniquilador Dante. No papel, essa é uma dupla que não faz o mínimo sentido. Os dois lutadores eram completamente opostos, tanto em cima do ringue quanto em relação à personalidade. Mas, surpreendentemente, o entrosamento entre esses dois funcionou. Justamente por serem tão diferentes, os dois se completaram muito bem e chegaram até a final, onde enfrentaram Raface. Também do outro lado, outros dois desafiantes, que é o Dante e o Metz. Opa! Que é isso? Já começou, um drapo em cada um, já foram jogados pra fora. Opa, o que eles vão fazer? Já dão no ar! Que é isso? A luta nem começou. Entra o Ace agora pra cima do Metz. Olha a situação, Metz, opa, mais forte. Ali pegou o Ace nos ombros. Conseguiu escapar, Ace. Vai fazer o contrário. Será? Será que o Ace consegue? Opa, escorregou ali. É muito pesado o Metz, é difícil. Vem o Metz de novo. Mais uma vez. Tentando agora, quem sabe vai. Escapou. Opa! 1 milhão de views! É, um chute desse, até eu me inscrevo no canal desse cara. E vem o Ace de novo. Conseguiu um chute ali, na cara do Metz. A situação agora vai ficando tensa. O Ace que vai subindo na parte mais alta. Quem que vai fazer o Ace ali? Rafa Luke, voa aqui pra fora, pra cima do Metz. Pra não deixar o Metz entrar. Escapou ali o Dante. Spear, pra quem sabe agora. 1, 2, 3. E os vencedores e novos campeões de duplas, o Aniquilador Dante e Metz Alves. Após menos de 2 anos na luta livre, Metz Alves se tornou campeão de duplas. Esse foi o seu primeiro título. Ele e Dante carregaram o cinturão por muito tempo e se envolveram na rivalidade entre Max Miller e Rurik Jr. Em um combate 2 contra 2, Metz conseguiu até mesmo fechar o então campeão brasileiro. Mas infelizmente naquela mesma luta, Dante sofreu uma lesão no joelho que o afastou dos ringues por todo o resto de 2018. Sem o seu parceiro, Metz Alves entrou em uma rivalidade com o então campeão BWF Internet Insano Igor. Até que faz sentido ele lutar pelo título da internet, afinal foi de lá que ele veio, né? Então, na 11ª edição do In-House, ele enfrentou o Igor 1 contra 1 com o título em jogo. E Metz Alves vai para a parte mais alta do ringue, vem no giro, foi pro seu ergueu o joelho ali, na hora certa ali, Insano Igor. E ele vai agora pro You Can See My Ass. Apenas quase a surpresa ali do Metz Alves. Opa, vem agora devolvendo na mesma moeda Insano Igor. Insano Igor fez ali o giro, vai para a parte mais alta do ringue da segunda. Errou ali, ergueu o joelho o Metz Alves. Metz Alves no Spear, no golpe do seu parceiro para fechar 1, 2,
do BWF Internet, Metz Alves. Metz Alves destronou o Insano Igor e saiu daquele in-house como campeão BWF Internet. Oi? Como assim? Como assim ele não saiu? E acontece que o campeão da Copa New Friends tem o direito de desafiar qualquer outro campeão da BWF em qualquer lugar, em qualquer momento. Opa! E eu tô chamando, juiz, vem cá! Vem cá, juiz, vem cá agora! Não, nós vamos ter uma luta agora. Senhoras e senhores, em 2016 vocês queriam, chegou a hora! Metz Alves contra Rafa Luke, bendito Internet! Agora? Ei! Agora! Ele vem pra cima do Metz Alves. O Metz Alves está cansado. Teve um combate difícil contra o campeão do BWF Internet. E agora está tendo que defender o título que acabou de conquistar. Do lado fora. Opa, opa! Ih, rapaz, errou ali. Insano Igor nocauteou Metz Alves. Escapou na hora certa Rafa Luke. Vem no Superstar pra fechar. 1, 2, 3. Fim de luta. E o vencedor, o novo campeão do BWF Internet, o Superstar Rafa Luke. O triunfo de Metz Alves teve um final triste, mas isso depende de pra quem você pergunta. Para muitos, Rafa foi malandro, aproveitou sua chance e se tornou campeão. Para outros, ele foi desonesto, desafiou um lutador que não tinha condições de lutar em benefício próprio. O fato é, o que aconteceu nesse in-house deu início a uma das maiores rivalidades da BWF em 2018. Uma rivalidade que fugia do tradicional da luta livre, já que ambos eram muito populares. Quem era o herói e quem era o vilão dessa história dependia muito do ponto de vista. Metz não ficou de mãos abanando após o cash-in, ele ainda era campeão de duplas. Então, para o in-house seguinte, ele lançou um desafio duvidoso. Ele disse em um vídeo que defenderia o título contra qualquer dupla de lutadores que quisesse uma chance. Rafa Luke aceitou o desafio e disse que traria com ele o seu parceiro Ace. Então, na 12ª edição do in-house, aparentemente teríamos Raface contra só Metz Alves pelo título de duplas. Mas digamos que foi uma noite de reviravoltas. Você achou que eu ia chegar aqui numa luta pelo título de duplas sem uma dupla? Achou completamente errado, otário! Olha quem vem vindo ali. Aí está ele. Hoje parceiro de Rafa Luke, Death Rider. Esse cara que eu vou chamar aqui, gente, um rápido testemunho meu aqui, coisinha rápida. Mas o cara que eu vou chamar aqui, ele já merece um título, ele merece um cinturão pelo problema que ele passou e enfrentou e hoje vai subir no ringue de volta. Então quem é? Por favor, Marcão. Senhoras e senhores, a BWF tem o orgulho de trazer de volta Michael Fury! É a chance ali, é possível ainda. Ele conseguiu, jogou ali, ó. Rafa Luke para um lado, vem o Death Rider, também arremessado pelo Metz Alves. Nossa, que giro que ele deu bonito, hein? Vai fazer o toque Metz. Quer entrar? Entra, Michael! Michael Fury entrando em combate. Entra Michael Fury agora pra cima de Death Rider. Opa, olha o que ele vai fazer. Pra cima do Death Rider, com a coluna do Death Rider no corner. Vem Michael Fury de novo agora dominando, olha nos ombros. Nos ombros ali pega Michael Fury. O que ele vai fazer? Vai no jogo ali, olha a attitude adjustment. Entrou bem, voltou bem o Michael Fury, Marco. Voltou bem Michael Fury, vamos ver o que ele vai fazer pra cima do Death Rider. Death Rider nas cordas, acertou ali o Death, vem Michael Fury de novo. Técnica desse cara. Agarrado, jogado ali, olha.
Com a luta dominada, ele pode até acabar, hein, Marcão? Olha. Pois é, olha lá, ele levanta ali, ele choca de novo. Rafa, tá desnorteado. Perdeu o jogo de casa, Renato. Tá entregue, Rafa Luque. Ele tá torcendo por ele. Torcendo ainda por ele ali, ó. Renato Alves. Pode ser agora, Renato. Pode ser agora. Vai ali pro chute. Segurou. Segurou o pé dele ali na altura do pescoço, olha. Agora tomou outra pesada ali, meio troco também. E meia bicicleta ali do Rafa Luque, pegou forte. E agora ele tem a oportunidade de pegar também, olha lá. Pegou, foi o que eu disse. Pegou, levantou, agora no costado, olha lá. Esse é o Michael Fury. Do outro lado também o Max levanta no costado, agora o Rafa Luque. E agora, Marcão, olha lá. Foi ali, Rafa, pro lado. Vem Michael Fury pra jogar também da Friday do outro. Nossa, de cara ali, meu amigo. De cara pra quem sabe fechar. 1, 2, 3, fim de luta! E os vencedores, e ainda campeões de duplas, Max Alves e Michael Fury! Depois de anos afastado com um grave problema de saúde, Michael Fury retornou aos ringues já com seu primeiro cinturão, o título de duplas, em um dos momentos mais marcantes da história do In-House. Por mais emocionante que esse momento tenha sido, em outubro daquele ano, Rurik Jr. e Albert derrotaram os campeões com a ajuda do Toco e levaram os cinturões para casa. No meio tempo, a sua rivalidade com o Superstar ainda não tinha chegado ao fim. Após o cash-in, começou um movimento na internet para que Matt Alves tivesse outra chance. E em todo o vídeo, mais uma vez eu repito, todo o vídeo tinham comentários para que ele tivesse mais uma luta pelo título. Eles subiram no ringue juntos novamente no In-House 17 em uma sobrevivente com o ex-campeão Insano Igor. Mas Rafa, na sua versão Super Saiyajin, conseguiu manter o seu cinturão. Para a Noite dos Campeões 2, houve uma votação na internet para ver quem enfrentaria Rafa Luque pelo título. E adivinha só quem ganhou essa votação? Pois é, então a história se encaminhou para o seu último capítulo no show mais importante do ano, com o BWF Internet em jogo. O Matt está querendo dar mão, aquele cumprimento de início. Tá certo. Fair play, eles se cumprimentaram, olharam um na cara do outro, deu aquela puxada de braço, se encararam e falou, mano, a parada daqui pra frente é comigo mesmo, vamos lá! Vai tentar de novo, conseguiu segurar ele ali, olha. Vai fazer aquela alavanca, vai pular de joelho em cima, não, pra ele. Olha, o Matt conseguiu desarmar ele! Quase. Ai, escapou agora por pouco. Pegou de novo. Levantou nas costas. O que ele vai fazer? Não! Nossa, você viu isso, Marco? Eu ouvi bem de novo, pegou agora de volta. Rafa Luque, pegou ali, ele vai tentar. Agora não dá pro Matt, hein? Ele vai subir em cima, ele vai fazer a final. É 1, é 2, é 3, acabou! Termina o combate! E o vencedor, e ainda campeão do BWF Internet, Rafa Luque! Matt não conseguiu derrotar o seu maior rival até então e dessa vez saiu de mãos abanando. Porém, o desejo de se tornar campeão ainda não tinha acabado. Meses adiante, ele entrou no Maremoto no número 6, e apesar de não conseguir vencer o combate, ele eliminou o rei do ringue Toco. Depois do Maremoto, ele entrou em uma breve rivalidade com o Albert. Os dois trocaram vitórias nos In-Houses 26 e 27. Sendo assim, eles se enfrentaram em um combate sem desclassificações na edição seguinte, com a estipulação de que se Matt ganhasse, ele enfrentaria Toco pelo título de rei do ringue. E o Matt não é disso, mas agora olha o Albert. Eu nunca vi o Matt fazer uma coisa dessa. Olha o Albert pedindo não, pelo amor de Deus. Olha lá. Pedindo clemência, não. Por favor. Mas eu não sei não. Olha, o Matt não deu. Olha, o Matt não faz isso. Ele é um lutador elegante. O Albert cuspiu nele. Ah não, aí também. O Albert cuspiu na cara dele, aí Renato. Pediu pra apanhar, né, bicho? Aí pediu pra apanhar, olha o Matt. Agora não, ele falou. Agora você vai se lascar. Ele vem daquela cadeirada.
Ai, ele se contorcendo em dores. Ele vai tentar agora. Olha o Ente, vai tentar mobilização. E agora? É final, Renato. É final. E daí ele não sai. O juiz vai abrir a contagem. O árbitro tá perguntando assim, olha o toco aqui, olha o Hulk. Peraí, o que é isso aí? O que é isso aí, meu? Olha, tá atordoado. Olha o toco. Meu Deus, Renato. Olha lá, não. Olha o que o toco vai fazer. Não. O toco levantou, o Hulk chutou e o toco deu um pilão. Acabou a luta, Renato. Olha lá, agora o árbitro vai fazer a finalização. Acabou, Renato. Tá de sacanagem, mesmo. Toco e Hulk Jr. invadiram a luta e custaram a Metz Alves a oportunidade de lutar pelo rei do ringue naquele momento. Mas foi Metz Alves quem riu por último. Após alguns meses, Metz lançou o desafio para a Noite dos Campeões 3, onde ele enfrentou o Infernal pelo rei do ringue e, como mostramos há algumas semanas no especial desse cinturão, ele finalmente conseguiu derrotar Toco e sair do evento como campeão. Mas dessa vez é verdade, ele saiu mesmo. Porém, apesar de ter chegado no ponto mais alto da sua carreira até então, havia uma ponta solta no seu passado. Como a gente viu agora há pouco, ele e Dante nunca perderam o título de duplas e juntos eles permaneciam invictos. Eles se reencontraram pela primeira vez após a lesão do Dante, no maremoto onde trabalharam juntos até serem eliminados. E em março deste ano, no Clube Vila Maria, Metz Alves teve a sua primeira defesa de título contra o seu ex-parceiro de duplas. Como o Bob falou, os dois são ex-campeões de dupla. Naquele espírito esportivo. Opa, não! Que espírito esportivo que nada! Que isso? Olha o Dante! Ele veio com a corda toda, olha o que ele faz! Nossa, ele veio pra massacrar! Nossa, meu Deus do céu! Ele veio pra massacrar! O Dante, falei antes do combate, ele está com muita vontade de ser campeão. Ele vai pular de novo! Olha o Dante! Tá me calçando a mão! Opa! O Dante saiu! Saiu! E agora ele tá preparando. Exata! Ele tá preparando mais um espírito, o Metz tá levantando. Olha lá! Olha isso! De ombro no poste do. Ele bateu a cabeça no poste, é um, é dois, acabou! Ele conseguiu segurar! A vitória do Metz! Como podemos ver, Metz conseguiu manter seu título, mas a rivalidade com o Toco parece bem longe de acabar. O Toco quer a revanche dele de qualquer jeito. Olha lá, mas não pode se pegar aqui não. Aqui não. Olha lá. Olha lá, cuidado, peraí, bicho. Olha lá, Eles vão discutindo. O cara não se conforma que o cara ganhou o combate. Tá indo atrás do cara, olha lá. Opa! Saíram na pancada, olha lá. Olha lá, separa lá, separa. Desde a sua estreia na BWF, é indiscutível o impacto que ele teve na luta livre nacional. Em meio a vaias e gritos de apoio, Metz foi conquistando seu espaço até ganhar um dos principais títulos que temos. Agora, será que mesmo depois de 4 anos de experiência, ele ainda sente a pressão dos fãs? Bom, vamos ouvir do próprio Metz Alves. Eu acredito que eu já consegui me consolidar dentro da BWF, pelo menos como um lutador de grande porte. Afinal de contas, eu já fui campeão de duplas, eu já fui campeão da internet, eu já fui campeão do rei do ringue, eu já fui convidado pela WWE para fazer um tryout. Então eu acho que a pressão do público em si, ela já não existe mais. Eu acho que ela existiu lá atrás, quando o pessoal queria realmente saber o que ia acontecer quando o youtuber saísse de trás do computador para realmente ir pros ringues. Eu acredito que agora eu não consigo agradar todo mundo, mas porque isso é completamente normal, afinal você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Tem gente que gosta de mim, que me apoia, principalmente a galera da internet, e tem a galera que não gosta de mim. Isso é completamente normal e nós vemos isso em diversos lugares. Agora, com relação à pressão, quem tem que se preocupar com isso, na verdade, é o Toco, porque, afinal de contas, a pressão tá toda em cima dele. Eu respeito muito a história que ele teve dentro do ringue da BWF, mas convenhamos, foi ele que perdeu pra mim, então agora a pressão tá em cima dele de recuperar esse cinturão aqui. Ame ou odeio, você só não pode negar a habilidade e o talento de Metz Alves em cima do ringue. Talento esse que foi reconhecido até mesmo pela WWE, já que ele participou dos tryouts latino-americanos realizados no Chile no final de 2018. Metz Alves conquistou uma porção de fãs fiéis que o acompanham tanto na luta livre quanto no seu canal no YouTube.
Em uma entrevista ao site da BWF, o próprio Metz falou que o carinho que ele recebe do público só o motiva mais e mais a trilhar o seu caminho. No final das contas, querendo ou não, o Metz Alves é hoje um dos principais campeões da Brazilian Wrestling Federation. É isso aí, galera. Então, assim, foi mais uma edição do BWF Telecat, essas edições especiais que estamos fazendo para que você possa acompanhar a luta livre nacional ficando em casa. Esse foi a trajetória de Metz Alves, que evoluiu muito ao longo desses anos e se transformou em um dos principais lutadores da BWF. É isso aí, então, assim nos despedimos de vocês. Fiquem em casa, a semana que vem tem mais. Um forte abraço e fiquem com Deus.